Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo convite também. Talvez nem precisasse mais eu, depois de tudo que a Ana Georgina falou aqui, né? É, pode passar. Eu fiz uma apresentação com uma introdução. Vocês me pediram para conversar sobre o eixo 1 da proposta da conferência, que é a efetivação da política estadual de saúde do trabalhador à trabalhadora. Mas eu achei importante trazer um pouquinho, é, vai ser um pouco complementar com o que a Ana Georgina colocou. Mas uma compreensão na nossa área de saúde do trabalhador e da perspectiva da efetivação da política, que na verdade uma política é uma efetivação e é um instrumento de garantia de direitos da população, né, daqueles direitos que estão lá na nossa Constituição. Eu achei importante trazer essa reflexão para começar, né? Nós estamos numa conferência que fala que saúde do trabalhador da trabalhadora é um direito humano, né? Então, Bobbio, que é um cientista político já falecido lá da Itália, estudou muito várias questões aí da democracia e do mundo, né, da ciência política e da modernidade nesse meado do século XX para o início do século XXI. Ele dizia isso no livro dele, A Era dos Direitos, que eu acho muito importante. Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de forma gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Isso é um retrato do que nós temos hoje, né? E do que nós vimos no nosso processo histórico. De que a gente tem avanços e, dali a pouco, a gente é pego de, não é tão de surpresa, mas muitas vezes de surpresa, e a gente tem retrocessos e perdas de direito. Pode passar. Então, rapidamente, porque nós não temos tempo, mas a gente desde lá da antiguidade essa luta e essa conquista, né, dos povos aí da humanidade por direitos. Eu estou colocando aqui nessa primeira um quadro, né, que representa a Revolução, o momento da Revolução Francesa, que instaura, né, toda uma nova discussão no mundo ocidental sobre direitos civis e direitos políticos, né? Aqui é algum momento lá da época da Revolução Industrial, Inglaterra, Alemanha, França, Europa, que teve toda a primeira Revolução Industrial, que a Ana Georgina falou, tem toda uma mudança aí do mundo de produção feudal para o modo de produção feudal do capitalismo no mundo. Ali no meio uma gravura que representa, já no Brasil, o trabalho, nossos séculos de trabalho escravizado, de trabalho escravo, né, da vinda dos africanos no mundo colonial. Lá adiante, a primeira greve, 1917, no Brasil, das greves dos trabalhadores por direitos. A gente teve a primeira lei, por exemplo, de acidente de trabalho no Brasil, que foi proposta em 1891, ela só foi aprovada, essa lei, em 1917, e a gente tem as greves, né, dos operários, né, e dos imigrantes. Depois a gente tem o movimento aí da época do regime militar, as revoltas camponesas e as reivindicações de todo o movimento camponês no Brasil, que foram algumas décadas aí, entre antes do golpe militar para depois do golpe militar, o movimento dos operários metalúrgicos do ABC na década de 70, em plena ditadura militar, e depois também o nosso movimento aí pelas diretas já. E eu estou passando isso rapidamente por conta do tempo, mas aí temos toda a instauração, chegamos na nossa Constituição Federal e a instauração aí do novo marco jurídico normativo da Constituição Federal e da criação do Sistema Único de Saúde e da reordenação dos setores saúde, trabalho e previdência dentro do sistema, dentro da Constituição, como a saúde do trabalhador como campo de atribuição do Sistema Único de Saúde. Tá? E passamos, tem um marco histórico importante também, pode passar?
pode passar de novo, que é um pouco a fonte também, né? Uma outra fonte da nossa reflexão, pode passar. Aí vai passando até chegar lá no final, que é da onde a gente tira, né? Também a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ela surge em que contexto? Ela surge exatamente logo após a Segunda Guerra Mundial e logo após a tragédia humanitária que foi o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, enfim. Então, esta Declaração dos Direitos do Homem, só fazendo um parêntese, a própria ONU foi criada em 1917 para se contrapor o mundo capitalista ao mundo socialista, logo após a Revolução Socialista Soviética, no início do século XX. Tá? Mas aqui a gente tem, então, um marco importante, que é a Declaração dos Direitos do Homem, que depois a gente chama de direitos humanos, né? Que não são só do homem, e aí uma série de questões importantes são colocadas e isso vem reforçar em todos os países, na maior parte dos países, e aqui no Brasil a gente tem lá, do período Vargas, a CLT em 43, e depois uma série de... Pode passar. Pulando bastante algumas décadas, né, a gente chega na nossa Constituição, e o artigo 7º é muito importante, né? É isso que pouco Ana Georgina vinha falando dessas questões da mudança aí da legislação, da reforma trabalhista, e que fere também muitos dos princípios constitucionais, né? A gente teve muitos e muitos juristas dizendo que a reforma trabalhista, de si como um todo, ela era inconstitucional, porque ela tirou direitos que estão garantidos na Constituição Federal. Então, o artigo 7º diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tá? Então, isso assim é de todos os trabalhadores, independente do tipo de vínculo, independente de seja a atuação da saúde, do trabalho, da previdência, do que seja, todos os trabalhadores e trabalhadoras devem ter sua vida e saúde protegida, tá? Pode passar. E aí a saúde que todos nós já conhecemos de sobra, né? E mais volta e meia a gente tem que trazer novamente para a nossa reflexão, para a nossa prática, para lembrar que a saúde não é só como aparece na imprensa, na televisão, o hospital, a vaga da regulação, a unidade de saúde, ou só, se bem que isso é super importante, mas saúde é o resultado de todas essas condições de vida, trabalho e de acesso, né, às políticas sociais e econômicas, né, que visa a redução do risco de doença e de outros agravos, bem como acesso universal a todas as ações de vigilância e de assistência, né? Pode passar. Uma outra questão importante na área da saúde do trabalhador, e que frequentemente a gente tem que conversar com os gestores, com os nossos secretários de saúde, ou com nossos gestores da área da vigilância em saúde, né? Ou até com outros parceiros institucionais, com o Ministério Público e com outros parceiros, é que a gente, na saúde do trabalhador, vai precisar articular, um pouco, Georgina falava da intersetorialidade e falava da complexidade e na verdade, é uma interdisciplinaridade, mas a gente, na vigilância especificamente, precisa articular esses campos do direito, né? Então, a gente, principalmente o constitucional, que eu mostrei alguns artigos aí da Constituição importantes, mas o direito do trabalho, que foi bastante, né, essas questões todas que Ana Georgina colocou para a gente no início, a gente também, né, precisa discutir, articular e conhecer e saber sobre o direito previdenciário, o próprio direito sanitário nosso, que é um ramo do direito, um campo de direito que ainda não é muito conhecido, né? A gente frequentemente tem que trabalhar com as procuradorias jurídicas dos municípios para dizer, olha, aqui, isso aqui precisa ser garantido, né? A devida defesa ou a vigilância em saúde
aciona também esses outros campos aí. O direito à promoção e à proteção da saúde precisa ter essa compreensão mais ampla. A gente também articula com direito ambiental, direito civil, direito penal, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que um caso de acidente de trabalho, uma morte por acidente de trabalho, das inúmeras, das mais de 1.000, 2.000 casos de acidentes que nós já investigamos aqui na Bahia, desde 1995, quando a gente começou a investigar acidente de trabalho com óbito, praticamente 95% a 99% dos casos de acidente, a gente comprova a negligência, imprudência ou imperícia, especialmente negligência na aplicação das normas que já estão lá há 30, 40 anos, né, de proteção e de segurança. Então, são casos que, frequentemente, se a gente entrar, enveredar pela via jurídica, a gente vai poder dizer que tem responsabilidade criminal também sobre a ocorrência desses acidentes. Tá? Então, outras questões que a gente pode acionar e ter como respaldo também para atuação nas ações de vigilância em saúde, principalmente, mas não só de vigilância, nas de assistência também, né? Código de Defesa do Consumidor, aí com uma série de substâncias, produtos, tecnologias, matérias-primas que a gente se depara nas diversas atividades econômicas, mas aqui eu trago o Estatuto da Criança e do Adolescente também, a questão do trabalho infantil hoje em dia e da proteção ao trabalho adolescente é muito importante. Isso tem a ver só com quem está na saúde do trabalhador, não. Isso tem a ver com quem está lá na atenção básica, com a equipe de saúde da família que está no território acompanhando e cadastrando e acompanhando o crescimento, né, e a saúde das crianças no território e que está acompanhando as famílias que estão lá no território. Então, e aí a nossa Constituição, que eu já falei, mas as constituições estaduais, as constituições dos municípios também. E os códigos de saúde, ou código sanitário, ou código de vigilância em saúde, qualquer nome que se dê, né, para essas leis estaduais e municipais que precisam colocar lá as ações de promoção, proteção e vigilância em saúde, tá? Também a gente trabalha com várias convenções e tratados internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização Mundial de Saúde, claro, aqueles que são ratificados e entram para o arcabouço legal nacional. E Ana Georgina já falou muito bem dos acordos e dissídios coletivos, também não são exatamente fontes do direito, mas são, né, elas acabam se equiparando a leis, né? Uma vez assinado o acordo e o dissídio coletivo, se equipara à lei. E doutrina e jurisprudência. Pode passar. E aqui nós entramos no assunto propriamente dito, tá? Do eixo 1, pode passar. Tem alguns questionamentos que a gente tem feito nessas conferências. O primeiro deles é quais são os avanços da política de saúde do trabalhador da trabalhadora na Bahia, né? Como está atualmente a Renast em termos de sua atuação, acesso, abrangência ou cobertura, quantidade e qualidade das ações desenvolvidas. A gente tem muitas iniciativas aí no nosso planejamento, no apoio institucional e matricial que a gente faz aos municípios, aos núcleos e bases regionais, e que os núcleos e bases regionais fazem nos municípios da sua área de abrangência. A gente frequentemente senta com os gestores municipais para colocar e apresentar também nas comissões intergestores regionais em que pé que estão as ações de saúde do trabalhador naquela região de saúde, naqueles municípios. Tá? Quais os principais desafios para garantir a ampliação, qualidade e efetividade das ações de saúde do trabalhador da trabalhadora no Estado? Pode passar. A outra questão é como articular as políticas e práticas intersetoriais. Isso aí é um capítulo bem importante, mas não dá tempo da gente aprofundar agora. A Ana Georgina também colocou isso. Aqui a gente falou trabalho, saúde, trabalho, previdência e ambiente, são áreas de políticas públicas importantes. A gente tem outras também, né? Se a gente pegar acidentes de trânsito, por exemplo, de transporte, os acidentes com motociclistas que estão aí todos batendo na urgência e emergência dos nossos hospitais e que estão matando jovens de 18, 20, 21 anos de idade, né?
a gente também tem que articular com o DETRAN, com os órgãos do trânsito, com os órgãos municipais, com o DETRAN estadual. Se a gente pegar a saúde do trabalhador rural, por exemplo, e pegar exposição a maquinários, acidentes com máquinas, com tratores, amputações e vários tipos de acidentes e intoxicações por agrotóxicos, aquele município lá, aquela vigilância em saúde, aquele Sereste, vai ter que articular também com os órgãos da agricultura que estão lá, seja municipais, seja estaduais. Então, essa questão da intersetorialidade é muito importante dela ser viva no território. E depois a gente, como é possível avançar na vigilância e saúde do trabalhador, considerando a necessidade de efetiva atuação nos determinantes. Então, a gente faz a vigilância epidemiológica, acompanha do ponto de vista do processo da vigilância epidemiológica as notificações, os agravos, os acidentes, as doenças, a mortalidade, o sistema de informação, o SINAM, o SIM, quando consegue, acompanha o SH, mas a gente precisa ir lá para o ambiente de trabalho, para intervir nas condições de trabalho, para melhorar as condições de trabalho, que é isso aí que vai fazer prevenir as doenças e os acidentes. Então, esse ponto é super importante da gente se debruçar sobre ele também. Pode passar? Tem um retrato aqui da Bahia, que eu acho que eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? A Georgina já falou, mas dizer que nós temos ainda um desafio grande, 417 municípios, todos nós sabemos disso, né? Municípios pequenos, com até 61% com até 20 mil habitantes, né? Desigualdades regionais e sociais importantes, perfis produtivos diferentes. Nós temos um polo industrial, um polo petroquímico aqui na região metropolitana de Salvador, mas tem muito serviço, turismo e tal. Temos um polo, né, polos agrícolas em várias regiões do estado, tem mineração, tem várias questões importantes do perfil produtivo nas regiões de saúde, nas macro-regiões. E nós temos 17 municípios baianos que concentram 41% da população e 55% do produto interno bruto. Pode passar. Né? 278 municípios no semiárido, né? Todos os que estão nesses municípios sabem desses desafios. São municípios com predominância de atividade agrícola ou atividade de pesca, mas também tem serviços, alguns com alguma atividade industrial ou de mineração, de garimpo, né? E com questões climáticas importantes, né? Uma população afora a administração pública, temos, né, ocupações tradicionais ou muitas ocupações de trabalhadores na informalidade, né? 60,5% da população concentrada entre 0 a 150 quilômetros da linha da costa, da praia, então uma concentração, considerando aí os setores censitários do IBGE, isso é importante na distribuição aí desse olhar e desse reconhecimento do território, e isso precisa entrar na análise da situação de saúde, que é feita nos planos, que entra nos planos municipais de saúde, para a gente pensar quais são os problemas e as questões mais importantes e prioritárias e mais graves, né? Pode passar. E na nossa política, pode passar. Então, a gente tem os princípios e diretrizes, os princípios do SUS, claro, não podia deixar de ser, nós somos o SUS também, né? Da universalidade quer dizer o quê? Todos os trabalhadores e trabalhadoras têm que ser incluídos nas nossas ações, programas, planos, planejamentos e na promoção e proteção da saúde. Isso quer dizer que é desde ali o trabalhador informal, catador de material reciclável, a baiana do acarajé, o pescador, a marisqueira, o trabalhador do polo petroquímico, da Petrobras, do agronegócio, da agricultura familiar, enfim, todos, trabalhadoras domésticas, todo mundo. Então, lá em cada município precisa ter esse mapeamento de que população trabalhadora é essa, né? A integralidade, a equidade, a participação da comunidade, a descentralização, regionalização e hierarquização, que todos nós já trabalhamos com esses princípios e que eles têm que ser lidos também, vistos à luz das necessidades de saúde, dos problemas e de saúde dos trabalhadores em cada
em cada plano, em cada região. O princípio da precaução, a gente tomou emprestado da área do meio ambiente, né? Mas ele é super importante. Temos muitas questões ainda desconhecidas, que a gente precisa, na tomada de decisão e nas ações do fazer cumprir as ações de promoção e de proteção e de prevenção, a gente, mesmo que não conheça, não tenha nenhum regramento ainda sobre aquilo, a gente, como vigilância, como autoridade sanitária, precisa assumir o princípio da precaução. Mas não só nesses que a gente não tem conhecimento ainda técnico, científico, consolidado no mundo. Também aqueles que a gente já tem conhecimento, mas que são questões complexas, né? Então, eu trabalhar, por exemplo, com atividades, né, de um polo químico, petroquímico, por exemplo, a gente tem que usar isso também. Ou agora, quando esse desafio todo das mudanças climáticas, a gente vai ter que ir construindo esse saber fazer, né? E na nossa política, a gente colocou como diretrizes a responsabilidade sanitária, a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, né? A interdisciplinaridade e intersetorialidade, a gente já falou um pouquinho aqui, e a responsabilidade sanitária é super importante. A gente colocou algumas definições lá no começo da política, né? Mas quem é responsável por isso, né? Tanto os gestores, né? Prefeitos, secretários, diretores de vigilância, diretores das áreas assistenciais, né? Governador, secretários, enfim, mas também as equipes técnicas. As equipes técnicas também, como equipes técnicas do Sistema Único de Saúde, têm responsabilidade sanitária para observar, para cumprir e para se comprometer aí na efetivação dessa política. Pode passar? Então, da universalidade, é isso que eu já falei, pode passar o outro, né? Que todos, independente do tipo de vínculo. Então, eu estava falando ontem lá na nossa Conferência Livre de Saúde Mental e Trabalho, e segunda-feira, lá numa atividade do Tribunal Regional do Trabalho. Assim, olha, a gente está muito preocupado, porque lá no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, está lá Gilmar Mendes, se não me engano, como ministro, né? Querendo dizer que todo PJ é uma coisa legal, que todo mundo pode contratar PJ. Né? Eu vou complementar um pouco o que a Ana Georgina falou aqui. Né? Não é legal todo mundo contratar PJ, não. PJ deve ser PJ como aquela parte tradicional, porque é burlar o direito que está lá na Constituição. PJ, contratar médico como PJ, contratar auxiliar como PJ, contratar um mecânico de manutenção lá do polo petroquímico como PJ, contratar alguém no serviço, no comércio, onde seja, como PJ, é burlar a Constituição Federal, é dar o signal na Constituição Federal, porque eles não estão trabalhando. Eles são trabalhadores que têm que ter a proteção social, tem que ter seguro social, tem que ter todos os direitos trabalhistas que estão previstos, tanto na CLT, que é pré-constituição, quanto pós-constituição, a CLT, né? Então, para a gente da saúde, isso vai mudar? Não deve mudar. Porque para a saúde eu não quero saber que tipo de vínculo ele tem ali. Se eu vou num ambiente de trabalho, se acontece um acidente, se acontece um adoecimento, nós vamos ter que avaliar, cuidar e tratar e fazer vigilância para aqueles casos, independente se tem carteira assinada, se não tem, se é de boca, se é de papel, se é seletista, se é estatutário, se é serviço público, se é privado, se é urbano, se é rural. A nossa responsabilidade sanitária, que está lá na Constituição, nós temos que dar conta de proteger e cuidar e promover para todos esses. Então, se ele acha bonitinho dizer que é empreendedor, nós estamos agora numa campanha, por exemplo, na nossa ficha de notificação de acidente e de agravos do SINAM, nossas equipes dos serviços de saúde explicitar lá, é um motociclista que trabalha por plataforma, ele estava fazendo uma entrega do Uber, ele estava fazendo uma entrega do iFood, tal. Isso é importante por quê? Porque a gente, para a saúde, precisa ter informação epidemiológica fidedigna para
fazer nossos planos de prevenção e de proteção, né? Mas isso é importante também porque para a garantia de direitos dele, porque no caso de ocorrência do acidente, independente de ele estar regulamentado ou não, a gente já tem jurisprudência no Brasil dizendo que o Uber, o iFood e todas essas plataformas são responsáveis, sim, pela ocorrência daqueles casos com aqueles trabalhadores, tá? Então, é a nossa contribuição da saúde que está lá nos artigos da Constituição, que precisa a gente fazer jus e observá-lo. Pode passar. Então, os objetivos da política que estão lá são promover e proteger a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, reduzir a morbimortalidade, no final das contas, a gente quer isso, né? Promover a melhoria das condições, dos ambientes e processos de trabalho, porque só assim a gente vai reduzir a morbimortalidade. E aí, em condições, ambientes e processos de trabalho, a gente tem todas essas questões que a Ana Georgina colocou no início, das relações de trabalho, da organização do trabalho, que a gente precisa ver também. E a gente já trabalha há algum tempo, desde os anos 90, quando começaram os casos, que a gente já lá naquela época dizia que está se criando uma epidemia de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Lembro lá das mudanças dos bancos, a gente começou a ter muito caso de suicídio de trabalhador bancário, né? Agora a gente tem caso de suicídio em vários ramos de atividade econômica, inclusive dentro do trabalho, na saúde, na Petrobras, na refinaria, no comércio, casos de desempregados, transtornos mentais graves, na polícia, né? Suicídios da polícia são bem mais antigos os casos também. Então, as questões da organização do trabalho também impactam na saúde dos trabalhadores, não só nas doenças mentais, que são razoavelmente complexas a gente fazer essa relação, mas é sim possível, na maior parte dos casos, a gente fazer uma investigação bem feita e fazer essa relação, quanto também na própria acidentabilidade, em adoecimentos outros, né? De casos de LER, de casos de intoxicações e até acidentes de trabalho, que por causa das demandas de produtividade, a intensificação do trabalho faz com que os trabalhadores se acidentem mais, aqueles acidentes que têm há mais de século por aí. A fortalecimento da vigilância da saúde trabalhadora, integração com os demais componentes e a garantir a integralidade e a qualidade na atenção. A integralidade e a qualidade da atenção não é garantida só pela atuação do Sereste, é garantida pelas equipes de saúde da família, pelo SAMU, pelas equipes hospitalares, pelas policlínicas lá, com toda a rede de especialistas que tem lá, né? E pela articulação nossa da vigilância, entre as nossas vigilâncias, junto com a rede de atenção à saúde. Pode passar. Então, universalidade, ampliação do acesso, inserção da saúde trabalhadora em todas as instâncias e pontos da rede de atenção, a incorporação da compreensão da categoria trabalho como determinante do processo saúde e doença, que eu estava falando ontem em Camaçari, que a Ana Georgina falou, é que eu disse, a gente está ainda trabalhando com as equipes para dizer, olha, tem que perguntar, tem que botar qual é a ocupação lá no sistema, na identificação do indivíduo. Quando a equipe de saúde da família acolhe alguém, tem que perguntar, você trabalha, não trabalha, trabalha com quem? Quando chega na urgência e emergência, tem que perguntar, né? Faz parte da identificação básica, né? Mínima lá, da condição do indivíduo que é acolhido em qualquer instância e ponto de atenção da rede SUS. Aí a questão toda das informações, né? Desenvolver, fomentar, produzir, divulgar informações, conhecimento, estudo, articulação intra e intersetorial e a participação e o controle social em todo o processo, né? Planejamento, reconhecimento da situação, análise de situação de saúde e o controle e avaliação da efetividade da política. Pode passar. Então, esses são os eixos estruturantes, né? A gestão da política, a descentralização das ações,
para os 407 municípios e todas as instâncias da rede, a vigilância da saúde do trabalhador e o apoio institucional e matricial que nossas equipes, os técnicos de referência dos núcleos de base, fazem para aqueles municípios das regiões de saúde e das macro-regiões. Pode passar. Então, a gente tem como estratégia, né? A educação permanente, o planejamento, estudo, pesquisa, está mais ou menos repetido com o que são os objetivos, né? E a produção de sistematização de informação. Pode passar. Aí tem um capítulo na política que é atribuições comuns dos gestores municipais e estaduais. Claro que cada qual no seu âmbito de atuação e de governabilidade, tá? Aí tem algumas atribuições que são específicas do gestor estadual e algumas que são específicas do gestor municipal, né? Pode passar. Em suma, a execução das ações, predominantemente, é uma obrigação, uma responsabilidade da gestão municipal, né? Então, aqui estão as comuns dos gestores municipais e estaduais, a gente separou algumas, mas tem mais outras lá no documento da política, garantir a execução da política, garantir o desenvolvimento das ações de vigilância de saúde do trabalhador pelas equipes técnicas, a inclusão na análise de situação de saúde do trabalhador. Na análise de situação de saúde, a inclusão da análise de situação de saúde do trabalhador, com identificação de prioridades, problemas e também a proposição das ações, né? Não adianta nada fazer o diagnóstico, análise e depois não propor ações. Tem que chegar até propor ações para serem executadas e depois constar dos relatórios de gestão, tá? Então, do Estado, a coordenação da política, o apoio, enfim. E ali tem algumas atribuições dos gestores municipais, tá? Então, a gestão municipal, independente de ter o município ter ou não ter Sereste, todos os 417 municípios precisam ter, e a gente, inclusive, tem uma resolução da CIB, que foi aprovada, de ter técnico de referência em saúde do trabalhador em todos os 417 municípios. Mas o planejamento, a avaliação de saúde, análise de situação de saúde, o plano municipal de saúde, precisa constar quais são as ações de saúde do trabalhador que aquele município vai desenvolver. Pode passar. Da participação, a gente tem um capítulo aí da gestão democrática participativa com controle social, que também é importante. Isso vai ser a participação e o controle social é um eixo específico de discussão da nossa conferência também. Pode passar. Pode passar. E só uma coisa importante, assim, ó. A gente ainda discute muito a constituição de comissões intersetoriais de saúde do trabalhador nos conselhos de saúde, está previsto lá na Lei Orgânica da Saúde, na 8.080, desde 1990. Tá? Se criou o Conselho Nacional, a Comissão Intersetorial Nacional, já em 90, acho que 90 mesmo. Aqui na Bahia, a gente criou em 1996 a CIST estadual, no Conselho Estadual de Saúde, e nós temos ainda, em 2025, somente 12 municípios com comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora constituídos, tá? Então, essa é uma lacuna muito grande do ponto de vista aí da garantia da participação. Pronto, aqui são os processos de planejamento, vou passar mais rápido. Eu já falei que tem que ter todas essas ações, esse diagnóstico, avaliação e análise de situação de saúde nos planos municipais, nos relatórios de gestão, tem que acompanhar. O financiamento, tem questões importantes do financiamento. Então, lá as várias possibilidades de financiamento, o financiamento das ações de saúde do trabalhador, como o financiamento do SUS, ele deve ser responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, né? A gente tem o recurso dos Serestes, que ano passado aumentou, duplicou o valor, porque também desde 2005 era o mesmo valor, mas o financiamento não pode ser restrito somente a recurso do Sereste, a gente precisa, e nós estamos pleiteando, e colocamos lá no nosso PPA, né, repasse de recursos do Estado para os municípios, e está aqui na política, para todos os 417 municípios, de modo que tenha algum
valor aí que mobilize, incentive, né, e apoie os municípios também na execução das ações de saúde do trabalhador. O próprio bloco, as ações do bloco de vigilância em saúde também é para repartir entre as vigilâncias, não é para ficar só com vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Os recursos do bloco de vigilância é para repartir entre todas as vigilâncias, incluindo a vigilância em saúde do trabalhador. Então, isso ainda não assim, não está bem efetivado, né? E pode ter outras fontes de recurso. A fonte de recurso do Tesouro, que os municípios já colocam também, o Estado também já coloca, seja no custeio, né, nas ações de custeio, e na infraestrutura e na própria pagamento, né, dos profissionais e das equipes técnicas. Pode passar. A rede estadual, eu já falei que a saúde do trabalhador tem que estar lá em todos os pontos de atenção do SUS, passa. Aqui é o mapinha de onde tem Sereste, essas gotinhas, a gente tem a distribuição das regiões de saúde, das macro-regiões, a gente tem 13 regiões de saúde ainda sem Sereste, né? Temos, passa. E o que a gente espera? A gente espera que com essa política efetivada, a gente amplie o acesso às ações e serviços a trabalhadores em categorias de todo o território do Estado, enfrentamento das desigualdades de saúde do trabalhador, o fortalecimento do SUS para enfrentar esse cenário de perda de direitos que a gente, né, observou nessa última década praticamente, né, a gente teve uma década inteira de perda de direitos sociais. A gente quer municípios desenvolvendo mais e melhores ações de saúde do trabalhador, ampliar essas ações e qualificar também, que sejam ações de qualidade e efetivas, e o fortalecimento e participação dos trabalhadores. Pode passar? Algumas coisas estão em andamento, a gente já tem projetos, 9 projetos de Serestes regionais que já passaram pelo Conselho Municipal de Saúde, já passaram pela CIR, já passaram pela CIB, já foram para Brasília, estão lá no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde está dizendo que vai, ainda esse ano, a gente ter 3 novos Serestes, né? A gente já tem esses projetos lá por ordem. Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Bom Jesus da Lapa, Tapetinga, Irecê, Brumado, Eunápolis, Lauro de Freitas, Iraquara. Ficamos com mais algumas regiões de saúde que ainda não tem nem projeto, é um trabalho junto com a gestão municipal, que a nossa equipe técnica faz, a equipe dos núcleos e bases, né? A gente precisa revisar e ampliar o financiamento, a gente já fez tem uma nota técnica já que encaminhamos para a nossa superintendência sobre o financiamento. Melhorar o sistema de registro, a gente já está com algumas, né? Já implantamos um sistema de registro, já está funcionando, já está bem melhor a gente consegue captar as informações das ações desenvolvidas pelo município. Processo de implantação do nosso plano estratégico de saúde do trabalhador, que a gente já apresentou na CIB, que é um conjunto dessas ações e de matrizes para a gente trabalhar o apoio e o planejamento com os municípios. A resolução CIB, que eu falei, a 2012 de 2021, município com referência técnica em saúde do trabalhador instituída, e o incentivo financeiro, que eu já falei também, para os municípios, esse ainda não foi deliberado, precisa, né, ser aprovado pela gestão estadual e pactuado com a gestão municipal. Pode passar. Temos questões aí de recurso humano, várias deliberações de conferências anteriores, dizendo que as equipes têm que ter concurso público, ser estatutário e tal. Isso é visível. Cerca de metade dos Serestes, por exemplo, tem equipes concursadas e são os Serestes que melhor desempenham as ações, né? A gente tem muita rotatividade naqueles que não têm equipes próprias. Isso é um problema para as ações de vigilância. Educação permanente, todo o investimento aí da participação e da contribuição da saúde do trabalhador nas situações de emergência em saúde pública e também agora em toda a discussão das mudanças climáticas, e nosso novíssimo Código de Vigilância e Saúde, que acabou de ser aprovado e publicado, a Lei Estadual 14.878, que nós estamos agora
fazendo o processo de regulamentação. Isso vai ser uma base importante tanto para as equipes nossas do Estado, quanto para os municípios. Alguns municípios têm Código Municipal de Saúde com ações de saúde do trabalhador, mas a maior parte dos municípios da Bahia não revisaram seus códigos depois da Constituição Federal, não atualizaram, e então eles vão ter o Código Estadual como um instrumento importante para as ações de vigilância em saúde. Pode passar. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque meu tempo já acabou, né? Para a gente ter um debate. Tem uns slides aqui sobre essas questões do mundo do trabalho, mas do mundo de como esse capitalismo atualmente está sendo muito colocando assim o capitalismo que é fragmentador, que é individualizante, que é altamente explorador e que traz uma lógica, inclusive uma lógica que entra para dentro do serviço público, né? E que, no dizer de professora Graça Druck, que participou do nosso encontro em dezembro, né? Nosso encontro preparatório, ela fala uma coisa importantíssima, assim, hegemonia dos valores que impõem uma lógica ideológica, cultural e política do neoliberalismo. Valores difundidos baseados no mercado e na mercantilização da vida, né? Violenta mercantilização dos direitos sociais, do direito à saúde, à educação, ao trabalho e também a consequente demonização do público. A gente que é servidor público, que fala que a gente tem que ter aquele princípio do SUS, SUS universal, público, gratuito e tal, a gente quase que é trucidado em várias rodas aí de conversa e de discussão. Pode passar. Então, essa outra questão do convencimento de que não temos saída. Aí o povo diz assim, não, mas é assim, já é assim agora, não vai ter outro jeito, vai ter que ser assim, vai continuar sendo assim, não tem mais, né, o que fazer. Adaptação e a não superação pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tá? Então, esse imperativo de ajustamento fiscal e a disputa pelo fundo público é uma questão importantíssima. Isso tudo está na raiz e na urgência da gente defender o SUS perante toda essa situação. Pode passar. Eu vou passar direto. Por último, próximo. A escala, fim da escala 6x1, Ana Georgina já falou. Pode passar o próximo. Meninos, o próximo. Tá. Por fim, só uma reflexão. Né? Isso aqui é um trechinho do livro A Caverna de Saramago. Acho que alguns já me viram falar isso. É uma história de um oleiro que morava lá no interior, na zona rural, e chega o processo de globalização e chega um mercado, um shopping center lá com os produtos e as cerâmicas todas industrializadas. É um livro muito bonito. E ele fala lá pelas tantas isso. Isso é a voz do oleiro que estava passando naquela região, naquele país, naquele mundo ocidental, lá pelo processo de globalização. Né? A chegada da globalização lá no reconte do rural de um trabalhador que tinha uma arte milenar de produzir cerâmicas com um trabalho artesanal. Ele fala assim, os sonhos humanos são assim, às vezes pegam em coisas reais e transformam-nas em visões. Outras vezes põem o delírio a jogar às escondidas com a realidade. Por isso, é tão frequente confessarmos que não sabemos a quantas andamos. O sonho a puxar de um lado, a realidade a empurrar do outro. Em boa verdade, a linha reta só existe na geometria. E ainda assim, não passa de uma abstração. Então, nossa construção de direitos e de avanços e de justiça social tem que passar pelos nossos sonhos, mas passar